Na última terça-feira, a força-tarefa da Operação Lava Jato voltou aos holofotes ao deflagrar a sua etapa de número 69, batizada de Mapa da Mina. Entre os alvos está o filho mais velho do ex-presidente Lula, o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha. O caso envolve, inclusive, a compra do sítio de Atibaia, aquele mesmo que já rendeu a mais dura condenação ao líder petista, de 17 anos, 1 mês e 10 dias de prisão. Ao centrar fogo na relação entre as Teles e o governo petista, a Lava Jato reconquista a credibilidade perdida nos últimos meses? Que tipo de implicação a nova operação pode ter em relação a Lula e ao PT? A edição de hoje do podcast discute o assunto numa conversa com o repórter Ricardo Brant, que acompanha a Lava Jato desde seu princípio, e com o repórter Ricardo Galhardo, que apurou a repercussão da nova operação entre os petistas. Estadão Notícias. Quando começamos a XP há 18 anos, chamavam a gente de garotos. Agora que estamos transformando o jeito que o brasileiro investe e que nos tornamos uma das maiores instituições financeiras do país, ninguém mais chama a gente de garotos. Até porque está bem claro que não somos nós que brincamos com o seu dinheiro. Para os que acreditam no impossível, nós somos a XP Investimentos. Acredite, xp.com.br. Estadão Notícias. A Lava Jato prendeu hoje 19 pessoas por supostas fraudes no Petros, o fundo de pensão da Petrobras. Desde seu surgimento, em 2014, a Lava Jato vem mexendo diretamente com as estruturas de poder. Em seu auge, a força-tarefa levou algumas dezenas de políticos presos, entre eles o ex-presidente Lula. Nesta quarta-feira, o ex-presidente Lula foi interrogado como réu pela segunda vez numa ação judicial relacionada à Operação Lava Jato. A primeira foi em Brasília, no processo em que ele é acusado de tentar obstruir a justiça. Apesar de colher muitas vitórias no combate à corrupção ao longo dos últimos anos, a Lava Jato foi seriamente abalada por acusações de erros processuais e de uma suposta contaminação política na condução das investigações. A contraofensiva ao núcleo de procuradores de Curitiba foi intensa nos últimos meses, tendo como estopim as mensagens vazadas do Telegram, no caso que ficou conhecido como Vaza Jato. Vamos encerrar com esse ciclo de falsos heróis. Vamos reconhecer que as pessoas têm virtudes e defeitos. Isto contraria a Lava Jato. Isso contraria o espírito da Lava Jato. Ela tinha virado uma instituição. E agora se revela que, a despeito do bom trabalho que tenha feito, se revela essa grande fragilidade. Isso é um reaprendizado para todos nós. A força-tarefa também colheu derrotas no Supremo Tribunal Federal, sendo a mais simbólica delas a reversão do entendimento sobre prisão após condenação em segunda instância. Que a decisão que ora profere esta Corte não impede a análise pelas instâncias competentes de decretar, eventualmente, a prisão preventiva cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Foi a partir deste novo entendimento que o ex-presidente Lula deixou a prisão após 580 dias. O lado podre do Ministério Público, o lado podre da Polícia Federal, o lado podre da Receita Federal, trabalhar para tentar criminalizar a esquerda, criminalizar o PT, criminalizar o Lula. Após colecionar fracassos e se distanciar do debate público, a Lava Jato ensaia uma reação. Tudo começa com a confirmação da condenação do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia na segunda instância, que também ampliou a pena do petista para 17 anos de prisão. 17 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão a ser cumprido inicialmente em regime fechado. Também mantém a interdição de direitos para exercício de cargo ou função pública. Logo depois, a vitória veio no entendimento do Supremo Tribunal Federal de que os dados do COAF poderiam ser compartilhados com o Ministério Público sem autorização judicial. A UIF
antes COAF, tem, na minha compreensão, não apenas legitimidade, mas a obrigação de informar ao Ministério Público eventuais dados que possam ensejar a investigação naquele espaço e a formação da opinião delicto sobre ilícitos penais de que venham a ter conhecimento. E nesta semana, a Lava Jato voltou aos holofotes ao atingir novamente o ex-presidente Lula. Foi deflagrada a 69ª fase da operação, chamada de Mapa da Mina, que investiga o repasse de verbas de empresas como Oi, Telemar, em favor de empresas do grupo Game Corp Go, controladas pelo filho mais velho do petista, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, e pelos irmãos Fernando Bittar e Calil Bittar, além de Jonas Suassuna. Segundo o Ministério Público Federal, entre 2005 e 2016, a empresa de telecomunicações foi responsável por 74% dos recebimentos da Game Corp. No total, foram 134 milhões de reais entre 2004 e 2016. De robustos indícios e provas que denotam que, muito provavelmente, os serviços não foram integralmente prestados e, em muitos casos, nem sequer foram prestados. Aliás, segundo a Força Tarefa, existem evidências de que parte deste dinheiro foi usado para comprar áreas que compõem o sítio de Atibaia, responsável pela segunda condenação do ex-presidente Lula. Mas afinal, a Lava Jato estava de fato adormecida? As vitórias recentes dão um novo ânimo para os procuradores? Converso agora sobre este assunto com o repórter do Estadão Ricardo Brant, que acompanha a Lava Jato desde o seu princípio. Tudo bem com você, Brant? Como vai? Tudo bem, Emanuel, tudo jóia. Ô Brant, a gente nos últimos meses, discutiu bastante e viu a Lava Jato ser muito atacada, a ponto quase de como se ela estivesse em vias de terminar, da operação da Força Tarefa terminar. E aí surgiu essa operação de número 69, uma operação importante, com uma investigação com implicações também graves, e que passou uma impressão de, a Lava Jato voltou à vida. Mas não é exatamente isso, A Lava Jato, que você quer contar pra gente que a Lava Jato talvez teve essa fase difícil, mas do ponto de vista de trabalho ela vinha atuando mesmo com todos esses problemas que ela enfrentou. É isso, Brant? Isso, Emanuel, exatamente. Eu acho que houve uma fase nesse 2019 aqui, e é curioso que ela remonta um pouco à Operação Mãos Limpas da Itália, que foi uma fase de perda do interesse público pelo andamento processual da Lava Jato. A Lava Jato, eu digo isso desde o começo, ela nada mais é do que um maxi-processo iniciado ali em 2014 em Curitiba, na 13ª Vara do então juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça e Segurança, que foi se desdobrando em uma série de processos devido à complexidade do esquema da organização criminosa que eles passaram a denunciar na Justiça. O Ministério Público começa a denunciar em 2014 os vários esquemas de corrupção descobertos na Petrobras durante os períodos dos governos Lula e Dilma, Deixa eu lhe falar uma coisa, é porque, doutor Moro, eu vou chegar lá, se o senhor tiver um pouco de paciência. E aí, para ter uma noção, hoje nós temos já aberto, desde 2014, mais de 100 processos criminais na Justiça em Curitiba, só na Lava Jato Curitiba. Hoje a gente já tem Lava Jato Rio de Janeiro, Lava Jato São Paulo, Lava Jato Brasília, mas só em Curitiba a gente tem são 100 processos, metade pelo menos já julgado e outra metade em andamento. Então, assim, durante esse período de ataques, de questionamentos aí aos procedimentos de investigação da Força Tarefa, o andamento processual da Lava Jato nunca parou. As fases, a gente está na 69 aí deflagrada agora, mas outras fases importantes ocorreram ao longo do ano, denúncias continuaram a ser feitas, os processos estão sendo instruídos. Quer dizer, o número de procuradores da Força Tarefa atuando na Justiça para processar
o esquema descoberto pela Lava Jato continua o mesmo, são 13, até aumentou, na verdade, e o ritmo de denúncias, de processos em andamento, continuou basicamente dentro da média desses anos recentes, 2018, 2017, o que pode ter reduzido a quantidade de operações e, efetivamente, o interesse público com a operação em si, com o andamento processual. Quando chega agora na 69, a gente tem o caso aí do Lulinha, e aí eu digo mais, não é só o Lulinha, né? Ele é o alvo do mapa da mina inicial, mas é algo que tem consequências para o próprio Lula, e também de um episódio, envolve um episódio emblemático aí para o Brasil, que é a questão das teles, né? Muito se falava da Game Corp, que é a empresa dos filhos do Lula, das relações dela com a Oi. Então, assim, é algo de muito interesse público e que, de volta, coloca a Lava Jato em cenário de destaque no noticiário. Então seria um erro, por exemplo, Brant, associar essa etapa da Lava Jato, da terça-feira, ou dar um caráter de reação da Lava Jato, visto que o Lula foi solto. Fazer esse tipo de conexão é um erro, não é, Brant? Olha só, as investigações sobre os negócios dos filhos, elas acontecem desde o início das investigações que miram o Lula no caso. O depoimento na Operação Zelotes de Luiz Cláudio Lula da Silva, filho de Lula, foi adiado para que a defesa pudesse tomar conhecimento de todo o teor das investigações. E aí a gente vai falar ali de 2015, em 2016, março de 2016, é quando é deflagrada a operação que leva o Lula coercitivamente para o aeroporto para prestar depoimento. Já naquela ocasião foram feitas, na Operação Aletheia, foram feitas buscas que também englobavam todos esses negócios aí, de certa forma, da família, porque tudo vai se conectando em alguns pontos. Então, assim, tinha lá o processo do sítio e tinha, obviamente, os negócios também dos sócios dos filhos, porque eram eles que aparecem na escritura do sítio de Atibaia comprado lá em 2010, né? Então, assim, as investigações, elas já existiam, era de se esperar que em algum dia eles chegassem a isso. Agora, tem uma relação temporal aí entre a operação e a soltura recente, que aí fica para o campo das conjecturas, né? No processo em si, eles têm o andamento das coisas e eles têm várias frentes de investigação e aí eles priorizam conforme ou a chegada de provas ou o momento, a descoberta de fatos novos ou o interesse do caso em si, né? Agora, que tem conexão com o Lula e com o caso especificamente do sítio e talvez de outros casos, isso sem dúvida tem e terá desdobramentos aí, não só para a família, como possivelmente para o próprio ex-presidente. É um desdobramento que é tanto no campo jurídico, no campo penal, isso pode complicar uma pena que já é pesada para ele, ajudado no sentido comprobatório, e também no campo político, evidentemente, já que ele saiu da prisão atacando muito a Lava Jato. As duas coisas o Lula sai perdendo com esse episódio, não é isso, Brant? Exatamente. O Lula, quando sai da prisão, faz uma imagem dessa coisa da vitória sobre a Lava Jato. Agora, o que ele conseguiu ali foi anular a execução provisória da pena. A pena continua sobre ele no caso do triplex e no caso do sítio, né? E ele tem os outros inquéritos. Esse das teles é um dele, e ele remete a um caso também do sítio, porque é bom lembrar que no caso do sítio de Atibaia, que ele está condenado, ele foi condenado por corrupção passiva e lavagem do recebimento das obras no sítio de Atibaia, que foram feitas pela Odebrecht, pela OAS e tal, inclusive confessaram isso e tal. Agora, a propriedade do sítio, que está oficialmente em nome dos filhos e do filho do amigo e do sócio, né, que é o Calil Bittar, filho do Jacob Bittar, ex-prefeito de Campinas, figura histórica do PT e amigo de longa data do Lula, ele ainda não se denunciou isso. Então, quer dizer, se descobrir de fato que o dinheiro que comprou o sítio, que o Bittar e o sócio dele, o dono da Gol, o Jonas Suassuna, compraram o sítio lá em 2010
teve a ver com o dinheiro que eles receberam nas empresas da Oi, o beneficiário é o Lula, né? Então, assim, o Lula também passa a poder ser passível de denúncia contra isso. Obrigado, viu, Brant? Um grande abraço. Obrigado, Manuel. Obrigado a todos. É sempre um prazer. Um abraço. E qual foi a reação de Lula e da cúpula petista a mais essa investigação? Existe uma preocupação de que a denúncia possa prejudicar ainda mais o ex-presidente? Quem apurou a repercussão do caso foi o repórter do Estadão Ricardo Galhardo, que bateu um papo com Gustavo Lopes. Tudo bem, Galhardo? Tudo bem, Gustavo. Galhardo, como é que o ex-presidente Lula, as pessoas próximas a ele, o PT, reagiram a essa investigação em cima do filho do ex-presidente? O discurso oficial é de que a Lava Jato estaria tendo novamente uma atuação política com o objetivo de atingir o ex-presidente Lula. Na terça-feira à noite, ele participou de um ato, diga-se de passagem, um ato bastante esvaziado e mal organizado, na quadra do Sindicato dos Bancários em São Paulo, em que ele comentou isso. Ele chamou de uma canalice cometida contra ele próprio por parte da Força-Tarefa da Lava Jato, que estaria aí sofrendo uma crise de abstinência de holofotes. Então. Além disso, ele contestou, ele usou um argumento que depois o próprio Ministério Público Federal rebateu, né? Ele disse que esse inquérito já teria sido arquivado em 2016. O inquérito tinha sido arquivado pela Polícia Federal em 2010. E pelo que o Ministério Público Federal diz, não é bem isso. Já a partir da quarta-feira, né, quando se estabeleceu um advogado criminalista para o Lulinha, até então ele estava sendo assessorado por um escritório mais especializado na área tributária. Então aí o advogado dele é o Fábio Tofik. Advogados que circulam em torno ali estão novamente politizando o caso. Eles chamam a atenção para o fato de que o pedido de prisão foi feito pela PF em junho de 2018. Portanto, ainda no começo do período eleitoral, durante as eleições, e que o Ministério Público só foi se manifestar sobre isso em agosto desse ano. Então, eles tentam sugerir de que a Lava Jato estaria com isso aí na mão, seria uma carta na manga para fazer um uso eleitoral caso houvesse chance de o Fernando Haddad ganhar do Bolsonaro no segundo turno da eleição, etc. Agora, a boca pequena, muito a boca pequena, porque ninguém tem coragem de falar abertamente sobre isso no PT, algumas pessoas estão assustadas com isso, né? Porque era uma coisa que não se sabia. Ninguém sabia que o volume de dinheiro da Oi para Game Corp era tão grande. Mais de 130 milhões, né? Então, e que era mais de 70% do faturamento da empresa. E o e-mail, né, de um diretor da própria empresa dizendo que aquele dinheiro era verba política, isso aí também deixou muita gente ali com a pulga atrás da orelha. Agora, o ponto importante dessa investigação é que, segundo a Operação Lava Jato, os procuradores, o Ministério Público, de que foi encontrado indícios de que parte deste dinheiro teria sido usada para comprar áreas que fazem parte do sítio de Atibaia, do qual o Lula foi condenado há pouco tempo em segunda instância. O quanto essa informação preocupa a defesa do ex-presidente Lula, Galhardo? Preocupa porque foi a principal condenação do Lula, né? Foi a mais pesada, mais de 17 anos de prisão. É um caso que tem muito mais elementos de prova do que o caso do triplex do Guarujá. Então, isso preocupa, porque até então o que se questionava eram as obras de reforma feitas no sítio, né? Feitas por empreiteiras, e não propriamente o dinheiro usado para a aquisição do sítio. Este é o repórter de política do Estadão, Ricardo Galhardo. Galhardo, mais uma vez, muito obrigado, viu? Não, sou eu que agradeço sempre.
Apesar do fôlego renovado, a Lava Jato pode ainda sofrer o seu maior revés em pouco mais de 5 anos de atuação. Ainda sem data para acontecer, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal voltará a analisar um recurso do ex-presidente Lula que pede a suspeição de Sérgio Moro. A defesa quer que o ex-juiz seja considerado parcial e, com isso, os processos conduzidos por ele sejam anulados. O placar está em 2-0 contra o recurso do ex-presidente. Faltam ainda 3 votos, dos ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão pra gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço pra você e até mais. Estadão Notícias.